Olá, estamos recebendo o Sérgio Florencio, que é diplomata, economista. Ô Sérgio, muito obrigado por poder por nos atender aqui e participar aqui do Análise da Notícia. Boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. É um prazer para mim. Eu acompanho muito os programas de vocês e gosto muito. Então, vai ser um Opa, a prazer. gente é uma honra. Obrigado. Seu pseudônimo não é Danilo Sotero Rogério, não, né, Sérgio? Que é um personagem que sempre aparece aqui no nosso programa, mandando opiniões. Não. O que eu tenho assim de experiência pessoal relativo a essa guerra é que eu servi 4 anos no Irã como terceiro secretário durante Uau. o final do regime do Shah e 2 anos de revolução iraniana, né? Então, nossa, pegou 2 países diferentes sem sair do lugar. Então, para mim, eu estava acompanhando a conversa de vocês dois, para mim, sem dúvida, eu acho que 3 variáveis podem contribuir para entender um pouco melhor essa guerra. Primeiro, a variável no terreno, né? Ou seja, o que será, né, dessa investida terrestre, né, de Israel, essa contraofensiva que configura, na verdade, uma barbárie, né? Assim como o ataque surpresa do Hamas, com 1.200 mortos, também configura uma barbárie, né? Então, eu acho que a primeira variável é o que vai acontecer no terreno, né? Porque aí a gente tem, digamos, um embate entre um exército convencional, não é? E milícias, né? Ou seja, uma alta tecnologia versus um conhecimento do terreno como a palma da sua mão, né? Que eu acho que é o que acontece com o Hamas. Então, essa primeira variável é isso, no terreno. A segunda variável, eu acho que é o que vocês estavam conversando aí, quer dizer, assim como a guerra no Vietnã não foi decidida, né, militarmente em Hanoi, mas foi decidida politicamente em Washington, eu acho que, em grande medida, o curso desse conflito vai depender da evolução da política interna norte-americana, né? Ou seja, em Washington, né, digamos, em que medida o curso da guerra vai enfraquecer Biden, e aí, certamente, a pressão maior, né, dos Estados Unidos seria para que o Netanyahu reduzisse o ímpeto militar, né, essa destruição avassaladora, né? E a terceira variável, para mim, é o Irã, né? Ou seja, eu vejo o conflito muito nesses termos, né? Quer dizer, evolução no terreno e, segundo, Estados Unidos como um ator-chave, por quê? Porque só os Estados Unidos podem colocar uma pressão sobre Netanyahu decisiva, né? A terceira variável é o Irã. Por quê? Porque só o Irã pode colocar uma pressão decisiva sobre o Hezbollah, né? Eu vejo o Irã sem, digamos, sem Sérgio, interesse. explica por que o Hezbollah é importante. Porque o Irã coloca pressão no Hezbollah, que é um grupo do Líbano. E por que isso tem efeito sobre o Hamas e na região? O primeiro ponto é o seguinte: o Irã não tem nenhum interesse em expandir esse conflito, porque ele, digamos, num certo sentido, o Irã ganha a guerra sem participar da guerra, porque usa a proxy war, né? Usa como procurador o Hezbollah, né? E o Hezbollah é muito importante porque, primeiro, militarmente, né, ele tem um contingente muito maior, mais de 100 mil pessoas, né? Muito maior do que o Hamas. E segundo, porque o Hezbollah ele tem uma experiência militar no Líbano que levou Israel a se retirar
né, da Guerra do Sul do Líbano sem vitória, né? E terceiro, porque o Hezbollah obedece, digamos, rigidamente às instruções de Teherã, né? Porque, inclusive, o Hezbollah é um movimento xiita, né? Digamos, em contraposição ao Hamas, que é um movimento sunita, né? Agora, Então, Sérgio, eu queria entender esse aspecto que você falou, até pela sua experiência de ter morado no Irã justamente durante a Revolução, né, que derrubou o Shah e colocou a teocracia no poder. Você acha que mesmo o Irã patrocinando o Hamas, patrocinando principalmente o Hezbollah, mas não querendo participar diretamente da guerra, porque obviamente os custos poderiam ser catastróficos, qual que... Opa. pronto. Qual que você acha que é o interesse hoje do Irã? É sustentar a guerra do jeito que está ou caminhar para algum tipo de negociação? Olha, até o momento, o Irã digamos, vitorioso nessa guerra. Por quê? Porque ele consegue, através do Hezbollah, colocar uma pressão sobre Israel que ele não tem interesse em colocar diretamente, né? E o Hezbollah, em termos militares, é efetivamente a força que pode se contrapor ao exército israelense. E até agora tem uma certa autocontenção, então, tanto de Israel em relação a atacar o Hezbollah, quanto do Hezbollah em relação a Israel. A gente vê que tem disparos, tem confronto, mas num grau assim que parece obedecer a uma certa ordem, né? Uma proporcionalidade aqui, um ataque israelense, um revide libanês, um ataque libanês, um revide israelense, mas não tem uma disposição de escalar o conflito naquela frente ali, né, Sérgio? Concordo inteiramente com você. Por quê? Porque eu concordo que há digamos, há um movimento ofensivo, né, da parte do Hezbollah, mas há um movimento de autocontenção. Por quê? Porque um movimento ofensivo drástico, né, sem limites, levaria o quê? A uma resposta de Israel que poderia, no limite, chegar a um ataque ao Irã. E isso tudo que o regime islâmico não deseja. Por quê? O mundo não deseja, né? Porque, nossa, o mundo também. O mundo também não deseja. Mesmo Israel não deseja, né? Mas, então, o meu argumento básico é esse. Digamos, a primeira variável é o terreno, né? Quer dizer, Israel forçou uma retirada da população do norte para o sul, atacou o norte e agora está na situação de atacar o sul, mas o sul, a população civil está concentrada no sul, né? Não então, tem mais para onde fugir, né? Exatamente. Então, o dilema da guerra terrestre, né, é grande hoje, né? E a segunda variável, eu acho que é os Estados Unidos, né? Por quê? Porque só os Estados Unidos podem conter a loucura desse regime do Netanyahu, que, em grande medida, né, nós estamos, né, nessa guerra, em parte digamos, pelo ataque, né, objetivamente pelo ataque que resultou em 1.200 mortos israelenses, né, em tomada de 240 reféns, mas nós estamos nessa guerra também em grande medida porque o Netanyahu foi o grande instrumento contrário à solução de 2 estados, que é a única solução que existe. Enfraqueceu os moderados palestinos, enfraqueceu o Fatah e apostou no Hamas lá atrás. Exatamente. Né? Interessa para ele.
O radicalismo de um alimenta o radicalismo do outro. Ô, Sérgio, fala um pouco. Ô, Zé, vamos falar com ele de BRICS, porque o papel que os Sim, BRICS estão. eu queria justamente pegar o gancho do Irã, né? Vai você, então. Então, sapeca. Justamente o tema que a gente estava pensando, para que serve o BRICS essa altura do campeonato, Sérgio? Porque, né, o Irã, que é a novidade do BRICS, está aí fazendo guerra por procuração, como você bem colocou. A Argentina, que foi convidada, está com um presidente que não quer saber de BRICS, não quer saber nem de Mercosul, quanto mais de BRICS, né? Aliás, nem de Banco Central, quer dizer, uma loucura completa. O BRICS tem muitas diferenças entre os BRICS mesmo na condenação ou não da guerra, diferentes posições, né? China e Rússia, e Brasil e África do Sul, em tons muito diferentes na condenação, por exemplo, a Israel. A essa altura, o BRICS ainda faz sentido? Olha, a importância do BRICS nessa guerra, para mim, é zero. Né? Tem uma importância em quê? Relações públicas, né? Ou seja, retórica. E por que eu digo isso? Porque o BRICS original, né? 5 membros, né? Era uma coisa, né? E eu acho que algo muito positivo até para o Brasil, porque o BRICS contribuiu para uma projeção internacional muito grande da política externa brasileira, né? Num dos grandes economias emergentes, né? Então, naquele momento de criação, né? Foi muito importante para a política externa brasileira, e depois o que aconteceu é que o crescimento da China foi tão meteórico, tão exponencial, que a China passou a ser, o BRICS passou a ter uma tal hegemonia da China que países como o Brasil, até mesmo a Índia, né, África do Sul, digamos, tinham uma importância menor. Né? Então, o BRICS, eu acho que se configurou de forma diferenciada ao longo dos anos, primeiro, pelo crescimento exponencial da China, e segundo, pela guerra na Ucrânia, que tornou a Rússia, digamos, um país quase satélite da China, né, em termos econômicos, etc. Então, eu vejo o BRICS muito a partir dessa ótica e, sobretudo, a partir da expansão do BRICS, eu acho que a importância do Brasil no agrupamento se reduziu muito, porque nós, antes, digamos, em termos percentuais, nós éramos 20%, né, de 100%, eram 5 países, e agora são 11 países, então, inclusive agora, países não democráticos. Né? Sérgio, agora, para esse jogo geopolítico, porque o interesse americano é muito forte ali no Oriente Médio, ele é um ator que tem muito peso, o BRICS não é mais um bloco que favorece comercialmente os países que estão dentro dele, não é muito mais comercial do que político, ou seja, a gente tinha que esperar uma ação muito mais relevante da China do que dos próprios BRICS. A China tem interesses na região. A África do Sul, por exemplo, fez uma condenação mais dura do que a do Lula em relação ao que está acontecendo lá em Gaza. O Putin está no meio termo, né? A China, no Conselho de Segurança, enfrentou os Estados Unidos na presidência brasileira. Como é que você vê esse papel? É um papel mais econômico, não? A China que tinha que entrar mais nessa jogada ou não tem como? O BRICS, agora, no final, eu concordo com você, o BRICS tem uma importância econômica grande, uma importância comercial, não tanto, porque, digamos, o BRICS não é um processo de integração comercial, né, como o Mercosul, como a União Europeia, etc. Mas, do ponto de vista econômico, sem dúvida, por quê? Porque a China é um grande investidor na África, na América Latina, etc. Isso. Agora, tem o NDB, tem o banco. Exato. Isso. Agora, um aspecto, eu acho, muito importante nessa guerra é que ela, de fato, favorece
indiretamente, a Rússia, porque, objetivamente, os Estados Unidos vai ter menos recursos para auxiliar, né, ajudar a Ucrânia militarmente, né, em termos de recursos financeiros, etc. E, então, nesse sentido, favorece a Rússia. E favorece a China na medida em que os Estados Unidos, digamos, hoje, luta duas guerras. Né? E, então, obviamente, tem menos capital humano e recursos para uma eventual atuação em Taiwan. Né? Então, ou seja, a configuração atual, eu acho que favorece três países. Né? Eu acho que favorece objetivamente, em termos militares, a Rússia, favorece, em termos geopolíticos, a China, porque não só militarmente, Estados Unidos está lutando duas guerras, mas Estados Unidos está desgastado também em função da guerra entre Hamas e Israel, porque Estados Unidos tem uma relação umbilical, carnal, né, com Israel. E favorece o Irã, ou seja, favorece esses três países, né? Assim só para ilustrar o que o Sérgio acabou de dizer sobre como é difícil para os Estados Unidos também ter dois frontes de guerra simultâneos, tem um estoque de munições americanas que ficava baseado em Israel, que foi deslocado para a Ucrânia, que foi dado para a Ucrânia, para um tipo específico de armamento que é usado nos bombardeios, que precisou ser reposto, precisou ser devolvido para Israel, que saiu dos Estados Unidos, voltou para Israel, que saiu de alguma maneira, saiu da Ucrânia de alguma maneira, né, indiretamente, para abastecer os bombardeios israelenses contra Gaza. Então, de fato, não é apenas uma retórica o fato de os Estados Unidos ter que alimentar duas guerras ao mesmo tempo. Quanto mais uma terceira que você lembrou aí de Taiwan. A China realmente deve estar respirando aliviada, né? E os taiwaneses talvez com a respiração mais curta, né? Sem dúvida, sem dúvida. O desgaste dos Estados Unidos é militar, né, como você falou, e é o desgaste político, né, de política interna também, né? Ou seja, as grandes manifestações em Nova York, em Washington, né, digamos, contra as atrocidades cometidas, né, por Israel e, digamos, a dificuldade, né, de Biden de por exemplo, defender um cessar-fogo, né, por exemplo. Né? Então, e antes, dificuldades de até, né, defender uma trégua humanitária, né, que hoje, digamos, já defende, né, porque as atrocidades, né, a barbárie atingiu um nível absolutamente inaceitável. Né? Ô, Sérgio, muito o grande. Lula voltou a falar hoje que a solução são os dois estados no mesmo território, o Papa Francisco falou também, o Papa Francisco condenou fortemente. Você vê alguma possibilidade de, em algum momento, essa solução dos dois estados no mesmo território voltar a ter força diante da radicalidade que está acontecendo, da barbárie tão grande? Porque me parece que nesse caminho a perda de apoio internacional para Israel vai só crescer e ela vai acabar acuando o Biden em algum momento. Tem eleição no ano que vem. Uhum. Olha, eu acho a solução de dois estados é uma solução que foi pensada na partilha da Palestina em 1947, né? Só que naquele momento, né, os países árabes, né, eles não aceitaram, né, essa partilha porque 53% do território, né, na partilha em 1947 dado pela ONU, 53% do território ia para Israel, 47% para a Palestina. Os árabes, eu compreendo essa recusa dos árabes contra, digamos, seria uma naquela época, né? Dois estados. Naquela época, por quê? Israel era um país recém-criado, provavelmente muito fraco militarmente, então os árabes acharam que, né, iniciando uma guerra, tranquilamente terminaria o Estado de Israel. Né?
o que não aconteceu, né? Sobreviveu, e aí houve, né, houve a guerra também em 56, né? E depois a guerra de 67, né? E depois os acordos de Oslo, o acordo de Camp David. E, então, digamos, em diversos momentos se pensou, né, na solução de dois estados, mas essa solução, que eu acho que hoje é a única solução, né? Eu acho difícil, mas E tem outra, né? eu acho provável. Por quê? Eu acho provável. Porque, digamos, essa guerra está sendo uma dupla barbárie, né? E esse nível, né, de mortandade, né, de crueldade, vai exigir da parte de Israel aceitar alguma coisa que, no fundo, eles nunca aceitaram, apesar, né, dos avanços que houve em Camp David, dos avanços que houve em Oslo, etc., que é essa solução dos Estados. Né? Quer dizer, a solução dos Estados é a única possível, mas ela sempre teve resistências fortes por parte do Likud, por parte dos grupos da extrema-direita em Israel, sobretudo tendo como arquiteto destruidor esse Netanyahu, que realmente é um dos grandes culpados para a gente chegar ao ponto que chegou. Né? Então, eu acho que, digamos, a barbárie da guerra é tão imensa que ela vai exigir uma medida concreta, efetiva, uma medida que tem um certo grau de radicalidade, que é a solução dos Estados. Eu digo radicalidade porque, no fundo, a oposição, né, da extrema-direita, dos partidos religiosos, o Likud, em Israel, é muito forte contra. Né? E também, do outro lado, né, digamos, Hamas não é absolutamente um partidário, né, da solução dos Estados, Hezbollah tampouco, Irã tampouco, porque a solução dos Estados ela configura, digamos, uma situação de maior estabilidade. E uma situação de maior estabilidade, obviamente, não interessa a extrema-direita e nem aos partidos religiosos em Israel. E tampouco interessa aos movimentos como o Hamas, como o Hezbollah e como o Irã. Né? Mas, Sim. embora não interesse, eu acho que é a única possível. E acho que é a única solução que eu vejo. O Kennedy, fizeram uma piada aqui, a Lucélia Lima, dizendo que a Enel está brincando de pisca-pisca com você, que você foi e voltou. Mas enquanto eu você caí estava aqui, fora, pintou uma ligação e me derrubou, exato. o Sérgio Florencio fez uma revelação que a gente deixou passar na hora, mas eu vou cobrar agora, que é o seguinte, ele contou que ele foi testemunha da Revolução Islâmica no Irã, ele estava lá antes e depois da Revolução. Né? Sérgio, conta para a gente como é que funciona a diplomacia não visível, fora dos holofotes. Ela existe de fato? Como é que ela é tão intensa, não é intensa? Numa situação como essa, o que você imagina, pela sua experiência, que está acontecendo nos bastidores entre Washington, Jerusalém, Tel Aviv, Teherã? Como é que acontece esse jogo? Primeiro, eu acho que há muita conversa nos bastidores, né, que não interessa aos protagonistas tornar público. Né? Então, claramente, Estados Unidos tem conversa, né, com Hamas, né, embora o Hamas não seja reconhecido, né, pelos Estados Unidos e vice-versa. Né? Algumas dessas conversas pode ser até através de diplomatas norte-americanos, né? Mas muito dessas conversas são através de terceiro, como é o caso do Catar.
né? Então, digamos, o Catar joga um papel muito importante, né, no conflito, porque, primeiro, porque interessa a ele, Catar, né, ter um protagonismo, né, político, né, na região, né? Então, nessas ocasiões de guerra, de revolução, há muito mais conversa, há muito mais negociação, né, do que aparece, né, para o grande público. Por quê? Porque se você torna público certas conversas, eu acho que elas se transformam num non-starter, né? Ou seja, aí pronto, aí complica tudo, porque, digamos, certas negociações só avançam enquanto elas estão restritas a certos atores. Né? Se você Sérgio, coloca tudo, aí pronto, aí complica tudo. Sim. Sérgio, estamos caminhando aqui para o final do programa, mas eu queria uma avaliação sua sobre o futuro da relação entre o Brasil e a Argentina, levando em conta as personalidades do Lula e como ele age na cena internacional e como o Milei está se apresentando. Olha, eu acho que, apesar da retórica bombástica, né, do Milei, eu creio que o cenário mais provável para a Argentina digamos, nos próximos meses, é um estelionato eleitoral. Né? Por quê? Porque as propostas do Milei são absolutamente irrealizáveis. Né? Digamos, primeiro, o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É um Estado com um mínimo de subsídios. A economia argentina é uma economia altamente subsidiada em todos os setores. Então, se ele corta o subsídio para o metrô, se ele corta o subsídio para a população de baixa renda, né? Se ele corta o subsídio para a indústria que só sobrevivem graças ao subsídio, porque a economia argentina é altamente não competitiva, né? Então, ou seja, é inviável esse Estado mínimo, que não fala nisso, mas no fundo é isso. No fundo é isso. No fundo é No isso. fundo é E isso. também a dolarização é absolutamente inviável você dolarizar um país que não tem reservas internacionais. Né? Quer dizer, dolarizar a economia significa você não ter um instrumento fundamental de política econômica, que é você emitir. Né? Se você tem déficit, e a Argentina é a rainha do déficit, né? Se você tem déficit, como é que você compensa isso? Com Sem emissões. política monetária, né? Com Você tem que ter a política política. monetária, com emissão. Ora, se você dolariza a economia, você não pode emitir, porque quem emite é o Treasury dos Estados Unidos. Ou seja, então, e a dolarização no Equador, aí, por acaso, eu fui embaixador no Equador quando Ótimo. o Equador dolarizou no ano 2000. Né? Eu cheguei no Equador em 2002. Então, eu fiquei muito intrigado com isso, eu queria entender o que acontecia, etc. Então, dolarizou a economia, a inflação era de 100%, não é? No ano 2000, quando dolarizaram. Um ano depois, a inflação baixou para 20%. Só que a inflação caiu, mas também o crescimento do PIB caiu. Por quê? Porque a política econômica teve que entrar no modelo de equilíbrio fiscal. Porque se você dolariza e não tem equilíbrio fiscal, é inviável. Por quê? Porque se tem equilíbrio fiscal, você, sem dolarização, você soluciona através de emissão, mas dolarizando não dá. Né? Ou seja, então, eu acho que a segunda perna, que é a dolarização, é inviável. A terceira perna, que é a saída do Mercosul, não é? E isso daí é um tiro no pé, é um suicídio econômico,
né, a economia argentina depende fundamentalmente de dois atores que o Milei detesta, que é o Mercosul, não é? que assegura crescimento econômico da indústria automobilística, crescimento econômico de alguns setores onde a economia argentina jamais teria condições de competitividade, só tem condições de competitividade pelo desvio de comércio, né, que o Mercosul permite. E também a segunda perna, que é a China, né, que depende pelas exportações agropecuárias. Então, ou seja, é inviável o modelo. Vai dar em estelionato eleitoral, como você falou. Vai dar em desastre. Vai dar um desastre. O meu temor, eu já falei ontem, repito hoje, é que ele ache que achar um inimigo ao norte da fronteira seja uma boa maneira de desviar a atenção para esse estelionato, né? Nem que seja numa batalha verbal. Mas isso já deu errado na Guerra das Malvinas. Os militares fizeram isso. Se deram mal. E hoje, boa lembrança. E hoje tem gente que diz vai ser o caos, e aí os militares vão tomar o poder. Isso na Argentina não vai acontecer, porque, né, a tragédia, né, daquele fracasso humilhante, né, da Guerra das Malvinas, e os militares hoje estão fora do riscado. Ô Zé, vamos fazer a síntese com o Sérgio aqui. O Sérgio falou tanta coisa interessante que é difícil de chegar numa síntese. A gente tem duas opções, na minha opinião. Uma, que só os Estados Unidos podem conter a loucura do Netanyahu, que é uma frase literal do Sérgio, e a outra, que a importância dos BRICS nessa guerra é zero, porque também, talvez, como o Kennedy já falou um pouco, mais ou menos na mesma linha que você no primeiro bloco, eu iria pela importância dos BRICS na guerra. O que você acha, Sérgio? Eu acho que a importância é retórica. A importância é retórica. E a retórica tem importância, né? Tem, também não dá para... Né? Tem o seu valor, né? Tem o seu valor. Não, a avaliação dele sobre a Argentina também é bem interessante também. Nenhuma das três pernas para de pé do que ele está tentando fazer. É o Estado mínimo, a dolarização e sair do Mercosul. Sair do Mercosul. Não tem como dar certo. Né? Não tem como dar certo. Pode fazer dois cortes aí. Vamos fazer dois cortes. A importância dos BRICS na guerra é apenas retórica e os três pés do tripé do Milei. O tripé do Milei tende ao fracasso. Né? Ao fracasso. Boa. O tripé sem perna, né? Exatamente, é um tripé sem pé, exatamente. Ô Sérgio, muito obrigado, viu? Agradecemos muito que você acompanhe o programa, gostamos muito de conversar com você. Foi um prazer receber você aqui hoje. Desculpa obrigado, que eu acabei caindo aqui da transmissão, entrou uma ligação e enfim, voltei aqui. Abraço, viu? Boa noite. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Valeu.